E aí, pessoal, tudo beleza? Tô aqui com vocês para a gente ver o módulo de capacitores, beleza? O assunto que a gente ficou devendo do caderno 7 para você. Tem menos incidência, cai menos em vestibular, mas eu acho que é legal que a gente passe por ele também, tá legal? Então, a gente vai falar aqui sobre capacitores. Quem são os capacitores? Opa, apareci aqui para você. Os capacitores são os dispositivos, os aparelhos que vão armazenar energia na modalidade de elétrica. Ah, professor, então bateria é um capacitor? Não, bonitão. Bateria de celular, pilha, são geradores. Eles transformam outro tipo de energia em energia elétrica. O capacitor já armazena, já guarda na modalidade elétrica, tá? Não precisa ter uma transformação. Então ele vai ter um acúmulo de carga elétrica. Como que isso acontece? Ó, o símbolo do capacitor são duas barrinhas de mesmo tamanho. Se tivesse tamanho diferente, seria um gerador. E aí, quando a gente estabelece uma diferença de potencial desse aparelho, quando ele está descarregado, essa diferença de potencial consegue tirar um elétron de um lado da placa e colocar do outro. E aí depois consegue tirar mais um, e assim sucessivamente, até que chega um momento que esse lado aqui, ó, está com carga positiva, esse está com carga negativa, e eles vão ter uma diferença de potencial que equivale à diferença da pilha que o carregou. Quando isso acontece, eu não consigo mais ter desnível de energia para conseguir tirar elétron da onde está faltando e colocar onde eu tenho um monte. Quando isso acontece, a gente diz que o capacitor está totalmente carregado, e aí a corrente desse ramo vai ser zero. Então, vou recapitular. A gente estabelece uma diferença de potencial, tira o elétron de um lado, coloco do outro. Então, eu carrego as armaduras do meu capacitor. Quando ele está totalmente carregado, e é isso que é perguntado no vestibular, né? A corrente ali vai ser zero, e a tensão nele, o valor do U no aparelho, no capacitor, vai ser igual a de quem carregou. Tá? Igual de quem o carregou ou igual de quem ele está ligado em paralelo. Beleza? Então essa é a básica do capacitor e vai ter então uma certa quantidade de energia. A capacitância ou capacidade, ela vai ser a razão. Razão é a divisão entre a carga que ele armazena e a diferença de potencial. Então a gente fala que a capacidade dele é a quantidade de carga que ele armazena por volts. Tá? Quantos coulombs por volt ele está armazenando? Quantos coulombs ele armazena para cada volt de diferença de potencial que eu tenho? Geralmente, nos outros equipamentos que a gente teve lá na eletrodinâmica, a gente isolava o U, né? Deixava U igual a R vezes I, U igual a Epsilon menos RI. Geralmente é isso que a gente faz. Para esse cara, geralmente a gente escreve a carga antes. Então a gente manda o U multiplicando. Então Q igual a C vezes U. Né? Q igual a C vezes U, eu tenho a absoluta certeza que você pensou aqui que o ano que vem, 2021, você vai estar fazendo faculdade. Que calouro universitário que você será o ano que vem. Não foi isso que você pensou? Tenho certeza que você pensou nisso, eu li a sua mente. Que calouro universitário que eu serei o ano que vem. Então o Q é a quantidade de carga armazenada, o C é a capacitância ou a capacidade, que é essa propriedade do aparelho, tá? De acumular a carga para uma determinada tensão. Ela é medida em farad, o símbolo é F. Geralmente, um farad é uma unidade de grandeza muito grande. Então, a gente trabalha com prefixos menores, microfarad, nanofarad. E o DDP é a tensão. Então, isso aqui, ó, seria mais ou menos equivalente ao URI, quando a gente pensa num capacitor. O URI é a equação fundamental, né? A equação que dá a característica elétrica do nosso resistor. E essa é que dá a característica elétrica do nosso capacitor. Tá? Q igual a C vezes U. Beleza? A gente vai usar ela bastante, guarda ela aí. Se eu pensar em termos de gráfico, né? Uma vez que a capacidade aqui é uma propriedade do aparelho, se eu não alterar a capacidade, quando você aumenta a DDP, aumenta a quantidade de carga. Se a DDP for zero, a carga é zero. Então é uma reta crescente que passa aí pelo 0, 0, tá bom? Capacitância, né? Como eu te disse, é uma propriedade do capacitor. Esse tipo de capacitor que eu mostrei para você, a gente chama de capacitor plano ou capacitor de placas paralelas, tá? No caso desse capacitor, a capacidade ela é dada por essa formulinha aqui, ó, ε0 vezes A dividido por D, tá? Em que o A é a área das placas, o D é a distância entre elas, e esse ε0 é uma propriedade no meio, a gente chama de permeabilidade elétrica no meio. Às vezes a gente coloca outra coisa entre as duas placas aqui, outro isolante, tá? Tem que ser um isolante, não posso, isolante elétrico, não posso ter um condutor aí, senão a carga flui, senão a carga pula de um lado para o outro. Então tem um isolante. Às vezes a gente fala que esse isolante tem uma certa constante. Então ε0 vezes A dividido por D. Essa é a capacidade desse aparelho. Às vezes aparece pra gente
em capacitores, uma pergunta do que eu vou ter, né? Qual é a condição elétrica que eu tenho entre as placas. E na região entre as placas a gente vai ter um campo elétrico uniforme. Não sei se você lembra disso, da eletrostática, né? Quando eu tenho uma placa carregada e outra placa carregada, a região entre elas eu tenho um campo elétrico uniforme. Qual é a principal coisa de campo elétrico uniforme que a gente tem que saber? Que E vezes D é igual, né? A gente viu isso quando a gente trabalhou lá com campo elétrico uniforme. EDU, EDU, ED igual. Para fechar a parte de teoria desse módulo, e nem tudo que está aqui a gente vai usar, a energia potencial armazenada no capacitor é numericamente igual à área do gráfico de carga por DDP. O senhor tem um motivo para isso? Tem. Né? Trabalho executado pela força elétrica, a energia potencial seria Q vezes U. Como a carga e U aqui são variáveis, ó, a gente obtém esse cara pela área, tá? Ué, como é que eu calculo a área desse triângulo? Base vezes altura é dividir por 2. Então, Q vezes U sobre 2. Como Q é igual a C vezes U, C vezes U ao quadrado sobre 2, tá? Então aqui são, vou voltar que eu fui muito rápido, a expressão de energia potencial. Estou andando rápido mesmo, de propósito, porque esse assunto, como eu falei para você, cai menos, e ele é mais interessante aí para quem for para a área de exatas, depois para quem for para a parte de eletricidade. Se aparecer isso, eu acho pouco provável que apareça, é no campo elétrico uniforme, no máximo essa energia armazenada, acho pouco provável que surja. Então lá do seu caderno 7, página 28, perdão, a gente tem uma questão da Universidade Estadual do Ceará. Considere um circuito elétrico constituído por uma bateria E, um interruptor S e um capacitor C ligados em série. Após um longo tempo depois de fechar o interruptor S, então quando você fecha o interruptor, a bateria, que tem uma diferença de potencial, vai tirar elétrons de um lado, colocar elétrons do outro, vai carregar o nosso capacitor. O capacitor fica totalmente carregado. É interessante você perceber o seguinte, esse capacitor carregado, mesmo que eu tirasse ele do circuito, ele continuaria com essa carga acumulada. Se eventualmente você pegar nele, a carga flui pelo seu corpo, você leva um choque, tá? Porque ele armazenou essa quantidade de energia elétrica, se você pegar, você toma um choque. Ah, senhor, onde tem capacitor no dia a dia? Antigamente, as câmeras fotográficas, para você poder bater uma foto com flash, você tinha que esperar, entre aspas, o flash carregar. Na verdade, quem carregava era o capacitor, né, para armazenar a quantidade de energia elétrica, de carga elétrica, necessária para que a potência daquela lâmpada do flash conseguisse ser disparada de uma vez. Hoje a gente tem as lâmpadas de LED que consomem menos energia e brilham mais. Elas são mais eficientes. Então eu não preciso mais do capacitor, que eu consigo alimentar, né, de uma forma mais eficiente. Mas antigamente tinha que esperar. Se perguntar para seu pai, você pode ter certeza que ele lembra disso. Né? Pai, mãe, se ligava a câmera e esperava dar um toque, não, acendia uma luz dizendo que você podia disparar, tirar a foto com flash. Bom, uma vez que esse cara está carregado, a corrente dele vai ser zero, tá? A corrente do circuito é zero, a DDP dele é a mesma DDP de quem carregou, e claro, ele tem carga positiva de um lado e negativa do outro, a mesma quantidade. Cada elétron que eu tirei daqui e pus para cá, tornou a carga desse lado positiva de um elétron, né, sobrando um próton, e aqui negativo. Então vamos ver o que ele diz para nós aqui, ó. Letra A, a soma das cargas do capacitor vale zero. Gente, está certo, tá? A soma das cargas do capacitor vale zero, porque ó, de um lado eu tenho mais Q, do outro eu tenho menos Q. Toma cuidado. Aqui o cara que fez a questão foi xarope. A soma das cargas é zero, mas a gente diz que ele armazenou uma carga Q. O que interessa pra gente é uma das armaduras. Mas a DDP entre elas é diferente de zero, ó. Essa está correta. Tá? Se eu somar o que eu tenho de um lado do outro, dá zero. Mas a DDP é diferente de zero. Vamos ver as outras aqui, ó. Letra B. A corrente elétrica fluindo para o capacitor é sempre crescente. Não. Ela acaba sendo zero no final, então ela é decrescente. A diferença de potencial entre as placas do capacitor é zero. A diferença de potencial das placas do capacitor é a mesma de quem o carregou. D. A diferença de potencial entre as placas do capacitor é sempre decrescente. Errou. Descarregado ela é zero, à medida que ele vai carregando, ela vai aumentando. Quando a DDP dele fica igual a DDP de quem o carrega, eu não consigo mais ter ganho, né? Tem um desnível de energia entre eles, a gente chama de regime estacionário, ele está totalmente carregado, tá? Então, ela vai até um limite máximo de 1, igual de quem carrega. A soma das cargas das placas do capacitor, bem como a DDP, vale zero. Soma das cargas, beleza? A DDP não, tá bom? Segundo, um capacitor de capacitância C, inicialmente descarregado, foi conectado a um gerador que lhe forneceu uma carga elétrica Q. Então tá aqui, ó.
Ligamos o nosso capacitor em um gerador. Se esse cara está totalmente carregado, eu sei que a tensão nele é isso aqui. 2 vezes 10 ao quadrado volts, tá? Eu sei que a tensão nele é 2 vezes 10 ao quadrado. Professor, como é que você sabe disso? Porque ele carrega até entrar em equilíbrio eletrostático com o meu capacitor. Tá? Então aqui, ó, o U do nosso gerador é igual ao U do capacitor. Sendo C igual a 2 microfarad e a DDP do capacitor 2 vezes 10 ao quadrado, determine a carga Q e a energia potencial E armazenada. Carga Q é igual a C vezes U. Q, calor universitário. Né? Q, calor universitário. Q vai ser igual a C, 2 microfarad. O prefixo micro vale 10 a menos 6. Então 2 vezes 10 a menos 6 é o C, vezes o U, 2 vezes 10 ao quadrado. 2 vezes 2, 4. Produto de potências de mesma base. 10 a menos 6 com 10 ao quadrado. Mantém a base, somos expoentes. Menos 6 mais 2, menos 4. 4 vezes 10 a menos 4 coulombs. Temos 3 opções de resposta. B, C e E. O que a gente faz então agora? Calcula a energia. Ah, senhor, posso fazer Q vezes U sobre 2? Pode. Sem problema nenhum. É que eu gosto mais de lembrar dessa, né? Ó, Q quadrado sobre 2. Tá? Então E vai ser a capacidade, 2 micro, o mesmo 10 a menos 6, vezes U, 2 vezes 10 ao quadrado, né, ó, todo o valor do U ao quadrado, dividido por 2. E vai ser igual, esse 2 aqui, ó, cortei com esse, 2 ao quadrado, 4, vezes 10 à quarta. Né? 2 ao quadrado é 4, 10 ao quadrado, multiplica as potências, né? Potência de potência, 10 à quarta. Então 10 a menos 6 vezes 4 vezes 10 à quarta. 4 vezes 10 a menos 2 joules. E aí a gente tem isso na letra E de Esquincariol. Beleza? Tá? Vamos lá. O que mais? 3. Essas questões começam a ficar bacanas porque elas vão misturar um pouco com o assunto que a gente começou a ver na revisão, tá? Que é o assunto de eletrodinâmica, de circuitos. 3 resistores e 3 capacitores estão conectados como mostra a figura a seguir. São dados os valores das resistências e das capacitâncias. Então tem o R1 C1, R2 C2, R3 C3. Uma corrente de intensidade elétrica I igual a 5 amperes penetra no circuito pelo terminal A e deixa a associação pelo terminal B. Sendo Q1, Q2 e Q3 as quantidades de cargas elétricas acumuladas dos capacitores C1, C2 e C3 temos. Então vamos lá. Se o capacitor estiver totalmente carregado, e eu insisto com você, tá? A gente só trabalha com capacitor carregado. A corrente não passa por ele. O ramo onde está o capacitor não é percorrido por corrente. Professor, por que não passa? São duas placas que não estão encostadas, não tem por onde a carga passar. Quando ela está totalmente carregado, o nível, né, a DDP nesse cara, é igual a DDP do aparelho que ele está em paralelo. Eu não tenho motivo para uma carga fluir para o outro lado, porque eles já estão em equilíbrio eletrostático. Então eu tenho o I que passa por aqui, ó, que entra pelo A de 5, todo esse I de 5 passa pelo R1, todo o I de 5 passa pelo R2, todo passa pelo R3. Capacitor carregado não tem corrente. Tá? Tanto que a gente não calcula I para esses caras, pelo menos no nosso nível, no ensino médio. A gente só calcula a corrente para esse cara se você for para a faculdade, dá uma equação exponencial. Aqui a gente não faz. Então o I vai passar por R1, 5 amperes, por R2, por R3. O que a gente quer saber? Eu quero saber Q1. Ué, Q1 vai ser C1 vezes U1, que é igual a C vezes U. C1 eu conheço, 2,5 microfarad. E o U1, quem que é? Quem que é o U nos terminais desse cara? Bom, ele está associado a deste ponto até esse. Tem mais alguém que está ligado entre esses dois pontos? Tem, o resistor R1. Ué, então o U do meu capacitor é o mesmo do resistor R1, porque eles estão associados em paralelo. Ô, senhor, mas você falou que a corrente vem toda para cá. Sim. Por quê? Porque o capacitor não permite a passagem de corrente quando está carregado. Mas a definição de paralelo continua valendo. Se eles estão associados em paralelo, eles têm a mesma DDP. Então eu podia ter calculado esse U1 separado, fazendo URI, e dizer que o U do resistor 1 é o mesmo do C1, ou poderia fazer isso que eu fiz aqui, ó. Falar que o U1 é R1 vezes I. O U para esse cara é R1 vezes I, é o mesmo que eu tenho para o capacitor 1. Então a carga vai ficar C vezes R1 vezes I. Quando eu tenho um capacitor em paralelo com um resistor, eu posso fazer isso. Q1 vai ser igual a 2,5 vezes 10 a menos 6,
capacidade do 1, vezes R1, 4, vezes a corrente, que ele falou que era 5 aqui, ó. 5 vezes 4, 20, vezes 2,5, 50, vezes 10 a menos 6. O micro é exatamente o 10 a menos 6. Então, Q1, 50 microcoulombs. Pessoal, 50 microcoulombs eu tenho aqui e aqui, na letra C e na letra E. Dá uma olhada, ó. Tanto na letra C, o Q2 era 60. E na letra E, o Q2 também é 60. Se eu for perder meu tempo calculando o Q2, eu vou achar quanto para ele? 60. Porque com 50 microcoulombs para Q1, as minhas alternativas, as duas para Q2, dão 60. Então não vale a pena fazer o Q2. Ele só pode ser 60. Eu vou fazer o Q3. Porque ó, o Q3 é diferente para as duas opções de resposta que eu ainda devo marcar. Porque a resposta ou é C ou é E. Sacou? Quando você está fazendo a prova, então, dá uma olhada nisso. Às vezes você ganha um tempinho não fazendo contas necessárias. Porque se você calcular o Q2, o seu Q2 vai dar 60. Q3 é C3 vezes o 3. Q3 é C3 vezes o URI, de novo. Ele está em paralelo com o resistor 3. R3 vezes I. Q3 vai ser igual a 1,5 vezes 10 a menos 6, vezes 6 vezes 5. 5 vezes 6, 30, vezes 1,5, 45 vezes 10 a menos 6, ou 45 microcoulombs. Ó, Q1 é 50, Q2 é 60 e o Q3 45. A alternativa C de Shakira. Beleza? Vamos para a próxima, hein? Se eu precisar, você pausa o vídeo aí para você anotar. Pá. Questão bonita. No circuito ideal esquematizado na figura, o gerador fornece uma tensão contínua de 200 volts. Então, U ou E, lembra, o gerador é ideal, ele não tem resistência interna. As resistências dos resistores ômicos são R1 igual a R2, vale 20. R1 e R2 vale 20. E R1 e R3 valem 20, esses dois. E R2 igual a 60. E a capacitância do capacitor, 2 vezes 10 a menos 6. Nessas condições, a quantidade de carga acumulada no capacitor será em coulomb igual a... Pessoal, tem que tomar cuidado nessa questão, tá? Por quê? Ó, esse circuito vai ter uma corrente que vai passar aqui pelo gerador, sobe pelo resistor R1. Se o meu capacitor está totalmente carregado, não passa corrente nele. Você tem que guardar isso. Capacitor carregado não permite passagem de corrente. Então a corrente sobe pelo R1, passa direto pelo nó, passa pelo L2, não vai no capacitor de novo, vem no R3 e voltou. Reparou que eu consegui, ó, voltar para o ponto de partida com a corrente sem que ela mudasse de valor? Sem ter divisão? Por que isso acontece? Porque esse capacitor aqui, quando está carregado, não passa corrente nele. Se eu pegasse esse capacitor com um isolante carregado e tirasse daqui, não mudava em nada o meu circuito. E o capacitor continuaria com a quantidade de carga dele, tá? Ué, então o que eu tenho? Um circuito de uma só malha, uma só volta. Eu saio do U e contorno todo o circuito com a mesma corrente. Quando a gente tem isso, a gente pode aplicar a lei de Pouillet. I igual a U, porque ele chamou de U. Mas lembra, a gente viu na revisão, seria epsilon menos epsilon' dividido pela soma de R's. Eu não tenho epsilon'. O meu I é igual para todos, então I igual a U dividido pela soma dos R's. O I vai ser 200, o valor do U, dividido pela soma de resistência. 20 mais 20, tá? R1 e R3 mais 60. Ó, 200 dividido por 100. O I vale 2. A corrente que passa pela parte externa do meu circuito aqui é 2, já que pelo capacitor não passa nada. Ô, senhor, mas como é que você vai descobrir a carga dele então? Ué, ele está ligado em paralelo com alguém? Tá, com quem? Com R2. Ah, então vou fazer Q2 igual a C2 vezes o 2. Como ele está em paralelo com uma resistência, o U do capacitor é igual ao U da resistência 2. Como que a gente calcula o U de uma resistência? URI. Então Q2, C2 vezes R2 vezes I. Parece a questão anterior, né? Então a gente tem uma linha, né, de trabalho com capacitores que ela foge às vezes um pouquinho do que a gente viu. E a gente tem que ficar muito de olho nisso, né? O capacitor carregado tem corrente zero, mas que a gente puxa coisas da eletrodinâmica para cá. Então Q2 vai dar 2 vezes 60 vezes 2, 120 vezes 2, 240 vezes 10 a menos 6. 10 a menos 6, 6 casas para a esquerda. Se eu andar 2, eu escrevo 2,4 vezes 10 a menos 4. E aí a gente tem a resposta na letra B.
Então esse assunto ele busca algumas coisas lá da eletrodinâmica. Então eu falei para você, a gente ter feito um pedaço da revisão, né? Uma boa parte do módulo 9 na segunda, ontem, foi bacana. Desculpa. E a gente continua aqui hoje, a gente reforça um pouco isso. Faz tarefa desse módulo, essa é a última questão, né? Agora que eu vi só, faz tarefa desse módulo aqui. Fique à vontade para você me perguntar, seja pelo YouTube, seja pelo Classroom, tá? E eu fico à disposição de você para te ajudar com questões, tanto daqui quanto da tarefa. Você tem, acho que pelo Classroom você consegue falar comigo, talvez você tenha lá o meu e-mail corporativo, né? Se precisar de mim, tá bom? Abraço, gente, bons estudos aí e até breve.